Olá, senhoras e senhores, saudações rubro-negras. Estão cansados? Estão com ressaca? Estão se sentindo, sei lá, com sono? O baile foi bom ontem? Porque ontem teve baile. Teve um baile na nossa casa, né? Nossa casa, porque só quem ganha lá no tapetinho, como eles falam, é o Flamengo. Dos últimos 10 jogos, o Flamengo ganhou 9 no tapetinho. No tapetinho. Que baile. E eu vou dizer, viu? Difícil achar um jogador do Flamengo ontem que não jogou bem. Até o Léo Ortiz jogou bem. Minha gente, o Samulino fez um gol. O Samulino fez o gol. E o Pedro jogou os 90 minutos mais, né? Muito bem. Muito bem. O Pedro tá voando, meu querido. E o melhor jogador da partida foi o Varela. Foi escolhido o melhor jogador da partida. Ele deu 2 assistências para o gol do Chamu e para o gol do Pedro no terceiro tempo, né? E o que dizer do melhor zagueiro do Brasil, chamado Léo Pereira. Meus amigos, que golaço do Léo Pereira. Que golaço. E aí, vamos comentar sobre a escalação, né? Então a escalação veio assim, né? Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e o Alexandro. O Alexandro fez uma partida. Ele foi substituído depois pelo Ayrton Lucas, mas que ele fez uma partida, principalmente ofensiva, foi tá de brincadeira, tá de brincadeira. E parece que o cara tem a idade que tem. Misericórdia, foi um vareio. E aí veio com o Pulgar e o Jorginho, Carrascal, Paquetá ali, né, no lugar do Arrasca, né? O Chamulino, que teve a melhor nota, né? Ali junto com o Léo Pereira. E o Predo Queixada, né? E aí vamos lá. Vamos por partes. O Barbosa, ele foi expulso corretamente, tá? E eu não sei o porquê que tanta reclamação. Não entendo o porquê de reclamar tanto. Foi para expulsão. O Pedro ia sair na cara do gol. Ele puxou o Pedro. E ele puxou, foi muito. A camisa do Pedro ficou totalmente esticada. Deu pra ver até a etiquetazinha da camisa, tá ligado? Tipo assim, não tem reclamação com relação à expulsão. A gente pode reclamar de algumas faltas, mas falta sem perigo, podemos. De um lado, tanto do outro. A gente sabe que a nossa arbitragem é uma droga, né? Mas nessa questão do Barbosa, foi correta. A expulsão foi correta. Ia sair só o Pedro e esse Tiranossauro Rex aqui chamado Raul. O mãozinha. Certo? Então vamos lá, vamos por partes. Não vou nem dizer, né? Gol do Pedro, do Chamu e do Léo Pereira. E aí o destaque para o melhor jogador da partida, que foi o Varela. É engraçado porque eu vejo muita gente dizendo assim que o Varela só corre. Cara, mas o Varela, ele corre, mas ele corre com objetivos. Ele não é um maluco que corre pelo campo sem objetivo nenhum. Ele é um maluco que corre no campo com um grande objetivo. Ele ataca e ele defende com excelência. Ele faz as duas coisas com excelência. Ele é incrível, ele é impressionante. Não interessa o que o Emerson Royal tá fazendo. O Emerson Royal fez as 2 últimas partidas dele muito boas. Excelente, ele melhorou bastante. A última partida, misericórdia, o cara melhorou muito bem, tanto a defesa quanto o ataque. Ele parece que aprendeu a cruzar a bola, né? Tá excelente, só que não vai dar pra ele. Ele é banco pro Varela, porque o que o Varela joga, misericórdia. E aí a menor nota aqui foi pro Pulgar. Mas,
creio eu que foi por causa, obviamente, do cartão amarelo. E ele foi substituído depois. Mas o Pulgar, ele deixa o Jorginho livre. É impressionante o que o Pulgar joga ali na frente da zaga. Ele é a segurança da zaga. Ele é a grande segurança. Ele é o homem de segurança ali. Então eu acho que ele foi substituído, né, por causa do cartão amarelo. Ele estava inteiraço na partida, ele estava jogando muito bem. Mas ele foi substituído por causa do cartão amarelo, porque ele não pode ser expulso. Ele não pode ser expulso. E aí, vamos a algumas coisas interessantes da partida. Por quê? Porque muitas vezes parecia que o Botafogo ele ia conseguir reagir mesmo com um homem a menos. O Botafogo jogou melhor com um homem a menos do que com um homem a mais, com o time inteiro. Com o time inteiro. E isso não tem a ver com que o Botafogo jogou melhor em alguns momentos. Tem a ver com uma coisa que eu pensei e que aí a gente vai ver aqui que o que o Leonardo Jardim falou, né? Mas vamos dar uma olhada na estatística, só para ver. Então, assim, o Flamengo ainda continua mantendo uma posse de bola muito boa, né? Criou 2 outras grandes chances, mas aí a gente ganha em quase tudo. Mais finalizações, mais escanteios, mais passes, mais desarmes. Olha aqui, ó. Olha o tanto de desarme. Então, o Flamengo, ele dominou. E aqui, ó, dominou o meio de campo. O Flamengo, ele domina. Mesmo agora que dando a posse de bola para o adversário, que foi como que aconteceu contra o Cruzeiro. E foi o que aconteceu contra o Botafogo. Tem momentos ali, principalmente no segundo tempo, em que ele simplesmente, no começo do segundo tempo, que ele simplesmente dá bola. E aí o que acontece depois? O Flamengo simplesmente domina o meio de campo e não passa mais a defesa, o Botafogo não ataca mais. E aí vamos a algumas falas do Leonardo Jardim a respeito disso, né? Então ele falou. E aí eu senti até uma alfinetadazinha, né? No estilo de jogo do Felipe Luiz. Porque vamos reparar outra coisa, né? Que eu reparei, né? E que se você assistiu a partida, você reparou. Espero que você tenha conseguido assistir a partida. Foi exclusivo do Prime, né? Ali. Mais barato do que o Premiere. Eu assinei o Premiere anualmente. O ano todinho do Premiere, né? Pra ver os jogos do Flamengo, também outros jogos, enfim. E aí foi no Prime, foi exclusivo do Prime, né? E aí eu tenho que abrir aqui um parênteses, né? E dizer que transmissão ruim do Prime, viu? Misericórdia. Não, prefiro assistir 1000 vezes o, sei lá, um canal aberto, sei lá, tipo no GE, transmissão do YouTube. Outra transmissão ruim essa do Prime, viu? Putz grila. Aí vamos lá. Abre aspas. Não sou um treinador que admira a posse de bola estéril. Essa é uma frase muito importante. Por quê? Porque era o que o time do Felipe Luiz fazia. E era o que todo mundo estava reclamando. Tocava no meio de campo. Ficava... Toca para um, aí toca pro Léo Pereira, aí toca pro Jorginho, aí toca pro Léo Ortiz, aí toca pro Danilo, aí toca pro Alexandro, aí volta, aí toca, fica ali tocando e não tem verticalidade. E o time do Leonardo Jardim tem uma verticalidade. Porque quando tá atacando, ele deixa 3, que são os 2 da zaga, mais o Pulgar. Aí ele fica, no ataque, fica 3, 4, 3. Quando ele volta para defender, ele defende com 4-4-2. Mas no ataque, ele deixa o meio do campo, ele toma uma proporção gigantesca que de repente a bola já tá lá no ataque. E esse era o defeito do time do Felipe Luiz. Era muita posse de bola sem objetividade. E aí a gente, desde o ano passado, teve o quê? A gente fez muito gol no começo do ano, até o meio do ano. Depois a gente,
Não conseguiu mais, porque os times eles aprenderam a jogar. E agora com o Leonardo Jardim a gente tem mais objetividade. Dá uns toquinhos ali no meio do campo, pum, vertical. Muitas vezes não dá certo, mas aí é só questão de tempo. Ontem a gente deu um vareio no Botafogo e eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir fazer. É daí pra frente. Claro que todos os jogos não vai ser assim, mas é o que a gente espera. Essa verticalidade que o Leonardo Jardim trouxe, que é a posse de bola, né? Junto de ser objetivo, tá dando muitos frutos. E a gente perdeu gols ontem, tá? Nós perdemos gols ontem. O Pedro perdeu gol, o Samuel Lino perdeu gol, enfim. Então ele fala assim: acredito que a posse de bola tem o objetivo de criar espaço ou superioridade sobre o adversário. Quando o adversário pressiona menos, temos mais posses. Quando pressionam mais, deixam espaços que vamos aproveitar. E é isso. Muitas vezes você tem que dar posse. Tem que dar posse de bola pro adversário. Sabe aquele negócio que você fala, você dá corda pro outro se enrolar? Muitas vezes a gente vai ter que fazer isso também, né? E ontem o Flamengo fez e manteve superioridade em praticamente todos os quesitos ofensivos, todos os quesitos positivos. Então quer dizer o quê? Que o trabalho do Leonardo Jardim, ele é eficiente, ele é eficaz e ele é objetivo. E ontem nós fizemos 3 gols lindos, maravilhosos. E aí, é importante associar um jogo coletivo para dar dificuldades ao adversário. E aí, o adversário, ele já não sabe mais o que esperar, porque todo mundo sabia que o Flamengo tocava bola. Era só deixar o Flamengo tocar a bola, criar o espaço na zaga e fazer como a gente já tinha. A gente tomou vários gols de contra-ataque dessa forma, né, com o Felipe Luiz. Eu não quero falar do trabalho do Felipe Luiz, até porque engenheiro de obra pronta todo mundo tem, né? Mas essa é a cara do Flamengo. Era a cara do Flamengo e agora a gente tem uma nova cara. Em relação à performance em 3 jogos, estamos 100%, mas na vida e no futebol não podemos limitar o nosso crescimento. Temos que evoluir diariamente. Tenho 51 anos e aprendo muitas coisas todos os dias. Sempre vão existir correções e evoluções. Os jogadores estão abertos a isso. Carrascal, de origem, é um meio ofensivo, que é ali o que seria ali o substituto natural do Arrascaeta, né? É um jogador que consegue aliar bem movimentos entre linhas e movimentos de facão, como falam aqui no Brasil, nas costas da zaga adversária. Ele faz isso na direita, na meia central ou na esquerda. É um jogador muito interessante, com qualidade técnica muito boa, mas ele é melhor na meia, tá? No centro, no caso. Gosto do jogador e acredito muito nele. Todos nós acreditamos no Carrascal. O Carrascal é um jogador que tem um potencial enorme. E eu espero que ele fique muito tempo, porque eu quero que ele evolua aqui no Brasil a ponto dele ser melhor do que o Arrascaeta. Vai ser difícil? Vai. Mas não é impossível. O Arrascaeta conseguiu, né? Vocês sabem que eu não gosto de individualizar, mas o Léo Pereira tem sido um jogador importante. Ele é. O Léo Pereira faz mais de ano que ele é um jogador importante. Que ele é o zagueiro ali. Ele é o melhor zagueiro. Ele é o melhor zagueiro do Brasil disparado. Foi no passado, nas conquistas e continua sendo no presente. Os jogadores que estão no Flamengo são candidatos à seleção, pelo nível que jogam, como outros podem jogar na Colômbia, no Chile, no Uruguai e em todas as seleções. E ele está na pré-lista. E eu espero que ele seja convocado, que ele tenha um... Ele merece. Ele merece. Melhor zagueiro do Brasil disparado. Sinceramente, não gosto de divisão. Quando escolhemos 2 times, estamos fazendo uma divisão. Sou um treinador de unificação do elenco. Hoje houve 3 que não jogaram antes e jogaram hoje. A base de uma equipe é a sua solidez em termos de processo. Todos podem entrar e fazer bem, porque tem qualidade e temos 2 opções por posição. Mas era uma coisa que não tinha no Felipe Luiz, que era consistência na escalação. Você precisa dar prosseguimento aos jogadores numa escalação. Senão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse era também um problema com o Felipe Luiz. Às vezes, opção demais é um problema, né? E às vezes, se você tem uma panelinha, o que eu não acho que tinha, mas estão dizendo que o Felipe Luiz tinha. Enfim, eu vou parar até de falar no Felipe Luiz, porque já foi, já passou. Ele é ídolo
ídolo máximo do Flamengo, né? Fiquei triste com a saída dele, mas vida que segue. E ali, por exemplo, times como, por exemplo, o Mirassol, que tinha um elenco limitado, mas tinham os seus jogadores e o cara chegou em quarto. Então, assim, e a gente vê isso com vários outros times limitados que conseguem, através da constância dos jogadores, dar um bom resultado, né? Em relação a esse aspecto defensivo, acredito que uma equipe de qualidade que nem o Flamengo tem que ter essa variável de defender bem. Os jogadores estão tendo atitude em termos coletivos de dar maior equilíbrio defensivo. Isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta. Isso nos permite, contra um adversário como o Botafogo, ter apenas uma bola no gol. A equipe está evoluindo. Mais do que a estratégia, era importante essa atitude e essa organização entre os jogadores. Nossa senhora, o primeiro jogo do Leonardo Jardim, né, foi na final, né, ali do Carioca. Caramba, foi sofrível ali a zaga, viu? Parecia que não tava se entrosando muito bem. E agora, nem comparação. E por último, o Samuel Lino é um jogador que tem uma capacidade técnica e física muito grande. Consegue fazer esforço no sentido ofensivo e defensivo. É um jogador importante para causar desequilíbrio. Assim como foi o Cebolinha no outro jogo. São jogadores para quem peço mais sacrifícios e eles fazem isso para equilibrar a equipe, além de ter qualidade ofensiva. Eu ainda assim prefiro o Cebolinha, né? E o Samuel Lino fez uma boa partida ontem, mas ainda assim ele ainda é um jogador que ofensivamente ele deixa muito a desejar, muito mesmo, né? Então tá aí, essa foi as falas do Leonardo Jardim na entrevista coletiva pós-jogo. E aqui a gente tem uma ondinha, ó, uma ondinha do perfil do Flamengo. Sucaça es mi casa. Porque não importa se o Flamengo tem um estádio ou não. O nosso estádio é a casa de todos os outros. É isso, vou ficando por aqui. Tenha um bom domingo. Vai ser um domingo muito feliz. Não interessa se outros times ganharem, tô nem aí. O que interessa é o Mengão. E o Mengão ganhou. Ó, ó. É isso, rubro-negro. Saudações e até a próxima. Tchau.